Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso treinamento de as três linhas de defesa, iniciando com a primeira aula, falando um pouco sobre a melhor ferramenta que hoje existe no mercado para gerenciamento de riscos. Uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação de gerenciamento de riscos e controle e fortalecer a governança. Atualmente, qual é o foco das empresas e das organizações? Riscos tem sido hoje um dos grandes desafios das empresas. Uma empresa que não tem foco em riscos começa a ter um foco somente do que está acima do iceberg. E, pensando no iceberg, aquelas empresas que possuem foco em riscos conseguem olhar não somente o iceberg, mas aquilo que está abaixo do iceberg, que seria a grande parte, né, dos problemas. Ok? E atualmente, qual é a visão esperada das empresas e dos profissionais nas organizações? Antecipar-se a riscos. Esta é a visão, pessoal, que é exigida hoje das empresas, dos profissionais que atuam hoje no mercado. Não basta ficar olhando para o espelho retrovisor, olhando o que passou e simplesmente tentando resolver coisas que já aconteceram. A visão hoje é olhar para frente. E olhar para frente significa olhar para a estrada e olhar o que pode vir a acontecer e se antecipar aos riscos. Então, esta é a visão hoje que se espera de um profissional e das empresas que atuam hoje em gestão de riscos. Como devemos agir? Primeiro, pessoal, devemos pensar fora da caixa, né? Todo mundo tem o hábito, né? As pessoas têm o hábito de atuar dentro da sua caixa, do seu departamento, das suas funções e atividades. Primeira coisa, vamos pensar fora da caixa. E é propondo ideias, né, projetos e soluções para a organização que nós estamos contribuindo para a evolução da empresa e também para que ela possa crescer e agregar valor. Mas o que é risco? Risco é a possibilidade de que um evento irá ocorrer tendo um impacto positivo ou negativo no cumprimento dos objetivos. Essa definição, pessoal, ela está muito simples e quando se fala que ele tem um impacto positivo, realmente ele tem, não é só negativo. Muitas pessoas e profissionais acham que riscos sempre são impactos negativos. É o contrário. Também tem impactos positivos. Por exemplo, o fato de você comprar um terreno, por exemplo, num bairro, numa localização bem afastada, né? E essa localização ela não tem nenhuma habitação, é muito distante, né? E passado 2 anos, né? Uma empresa, uma montadora, uma multinacional resolve instalar suas instalações neste local. Este terreno que você pagou tão barato, de repente, vale o triplo ou 5 vezes mais do que valia, pelo simples fato de a empresa ter instalado as suas instalações ali e que, com certeza, a partir desta montadora, a empresa precisará ter toda a infraestrutura ao redor, desde empresas, mercados, lojas, né, e comércio em geral, ok? Então, é um exemplo de risco positivo. Um segundo exemplo que eu acho que é bom mostrar para vocês é quando você compra ações, né? Existe um risco? Existe. Mas você pode comprar ações, né, de uma empresa que de repente não está muito bem e de uma hora para outra ela cresce e o resultado é inesperado, ou seja, aquilo que você achava que era um risco baixo acabou sendo um risco alto, ou um risco alto acabou sendo um risco baixo. Então você comprou ações e acabou, através do apetite ao risco, tendo o quê? Um resultado positivo, ou seja, um impacto positivo. E negativo, nós já sabemos, a maioria de vocês profissionais já sabem, são aqueles riscos que nós temos que mitigar, né? Que é a possibilidade de uma ocorrência que pode acontecer e vier
a prejudicar a empresa, os resultados e mais toda a questão de negócio. O risco, pessoal, está presente em todos os lugares. Isso é fato e todos nós sabemos. Bem como ele está presente nas profissões, certo? E sendo ela independente da profissão que você atua, ela sempre vai existir. E pode estar também em qualquer momento, né? Você pode ter um exemplo de risco que você pode estar correndo ou também em qualquer hora, certo? Pode também o risco estar em qualquer lugar, né? E presente diante dos perigos que hoje a gente observa que estão presentes no dia a dia e mesmo não só na vida humana, como na vida animal, não é mesmo? E a pergunta que fica: você pode assumir riscos? Essa é uma dúvida que todo profissional tem, todo executivo e todo mundo se pergunta, né? E o que nós temos a dizer para você? Sim, você pode assumir riscos, né? De que forma? Aqui eu dou dois exemplos, né, pessoal? Seja pulando de paraquedas ou tomando qualquer tipo de ação, pedindo alguém em casamento, né? Pode ser um risco, não é mesmo? Então, o risco, o que é preciso? Administrá-lo. Pois assumir riscos de forma inconsequente é a mesma coisa que você ignorar que eles existam. Então, assumam riscos, ok, pessoal? É preciso enfrentar esses riscos, né? Não podemos ter medo, porque isso faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia das empresas e das situações que nós vamos nos deparar nas empresas, nas organizações e bem como na nossa vida também, ok? Há uma maneira de enfrentar os riscos? Sim. E como é que se faz isso, pessoal? Aqui nesse desenho do slide, nós mostramos de forma muito didática. A primeira coisa a fazer é identifique o risco, ou seja, vamos identificar aonde está o risco. Depois de identificado, vamos analisar, avaliar e fazer com que esse risco seja logicamente estudado, né? Após isso, vamos fazer o quê? Tratar o risco, ou seja, quais são as ações que nós vamos fazer para mitigar que este risco continue. Existe no mercado um posicionamento de mudança nos paradigmas de atuação. Nós chamamos de velhos paradigmas e novos paradigmas. Os velhos paradigmas dizem que a avaliação de riscos é considerada uma atividade específica realizada quando executivos acreditam haver necessidade. Qual é o novo paradigma? A avaliação de riscos é uma atividade contínua. Então significa que a atividade de avaliação de riscos ela só era antes pensada por executivos, alta administração, presidentes, conselho, e não, hoje ela é uma atividade contínua. Outro paradigma, somente controladoria, contabilidade e auditoria são áreas preocupadas com controles e riscos. Quais são os novos paradigmas, pessoal? Todas as áreas operacionais devem estar preocupadas com o gerenciamento de riscos. Este é o novo paradigma. Velho paradigma, fragmentação, ou seja, cada departamento trabalha da sua própria maneira. Qual é o novo paradigma? A avaliação e controle de riscos de negócios são direcionados e coordenados por um nível experiente de supervisão, ok? Verdades e mitos sobre riscos. Existem verdades e mitos, pessoal, que muita gente acaba, na verdade, pensando se realmente é verdade, é mito, ou se tudo não passa de uma mera conjectura do mercado. Por exemplo, não há risco na minha área. Muitos executivos, muitos funcionários, a alta administração sempre dizem: na minha área não há risco, né? Engano, pessoal. O risco é intrínseco. Os processos de negócios e atividades que os compõem, portanto, está presente em todas as áreas, ok?
Outra verdade, mito e risco. Tenho que eliminar o risco, ou seja, vou eliminar os riscos. Então, pessoal, o risco não deve ser eliminado e não vai ser eliminado, mas sim conhecido e controlado, porque o risco não pode ser eliminado, ele sempre vai existir, correto? Sobre o gerenciamento de riscos, é uma responsabilidade das áreas de controles internos e da auditoria. O que vocês acham? É uma outra questão em que o próprio mercado acaba percebendo que é um mito, porque a gerência operacional é responsável por manter controles internos eficazes e por conduzir procedimentos de riscos, controle diário, né? Identificar, avaliar, controlar os riscos e desta forma fazer o quê? Mitigar os riscos, né? E sempre procurando desenvolver, guiar, implantar políticas, né, e procedimentos internos, garantindo que as atividades que são realizadas estejam de acordo com as metas e objetivos, que nós chamamos de responsabilidade em cascata ou por segregação. Ok, pessoal? O modelo proposto pelo IA, referência para nós auditores, defende um modelo que hoje é uma referência mundial para o controle e gestão de riscos nas instituições públicas e privadas. Este modelo é hoje considerado o modelo de 3 linhas de defesa, que é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio do esclarecimento de papéis e responsabilidades essenciais. O modelo apresenta um novo ponto de vista sobre as operações, ajudando a garantir o sucesso contínuo das iniciativas de gerenciamento de riscos e é aplicável a qualquer organização, não importando o seu tamanho ou complexidade. Mesmo empresas em que não haja uma estrutura ou um sistema formal de gerenciamento de riscos, o modelo de 3 linhas de defesa pode melhorar a clareza dos riscos e controles e ajudar a aumentar a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos da sua empresa. Estas as 3 linhas de defesa, pessoal. É o famoso desenho em que nós conseguimos enxergar de uma forma bem didática como funcionam as 3 linhas de defesa. Quais são os aspectos a considerar? Em um mundo perfeito, que nós entendemos o estado da arte, né? Apenas uma linha de defesa talvez fosse necessária para garantir o gerenciamento efetivo de riscos. Voltando um pouquinho, nós verificamos que aqui poderia ter somente uma linha em que todo mundo fosse responsável pela linha de defesa. Mas o modelo não é proposto com este fundamento, e sim existir 3 camadas de linhas de defesa de forma que todos atuem de forma independente. No mundo real, no entanto, uma única linha de defesa pode muitas vezes se provar inadequada. E para isso as 3 linhas devem atuar de forma integrada e harmonizada, pois somente dessa forma é que o modelo se torna eficaz e eficiente. Coordenação das 3 linhas de defesa. Todo mundo pergunta, pessoal, quem coordena as 3 linhas de defesa? E eu sempre falo, já que cada organização é uma única estrutura e situações específicas variam, não há uma forma certa e determinada. O modelo diz que esta metodologia ela é coordenada por todos, ou seja, todos são responsáveis. E durante a divisão de responsabilidades específicas e a coordenação entre funções de gerenciamento de riscos, no entanto, pode ser útil ter em mente o que? O papel inerente de cada linha no processo de gerenciamento de riscos. E assim terminamos a nossa primeira aula e na próxima aula
estaremos falando um pouquinho sobre fatores críticos de sucesso para você implantar as 3 linhas de defesa. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.